Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre a relação entre o ar, a água e o oxigênio para o nosso cultivo. Como que funciona esse mecanismo de diluição de oxigênio na água para a oxigenação do nosso sistema de cultivo, tanto de peixe ou de camarão. Nós sabemos que na atmosfera nós temos o ar. Esse ar, ele não representa 100% de oxigênio. Pelo contrário, nesse ar atmosférico, ou ar da atmosfera que nós falamos, ele tem uma concentração de 21% de oxigênio. Então veja bem, a concentração de oxigênio nesse ar atmosférico é apenas de 21%. Agora, como que funciona esse mecanismo? Nós temos o ar atmosférico, que é um ar frio, devido à baixa temperatura na região atmosférica do nosso planeta. Então, esse ar frio, devido ser um ar mais denso, a tendência é dele descer para o solo do nosso planeta, ou seja, para a superfície, tá? Vamos dizer aqui a Terra. Então, o que acontece? Quando ele chega na superfície do nosso planeta, ocorrem vários processos que o ar, então, ele aquece. E quando o ar aquece, ele sobe. Então, existe uma troca. O ar frio desce e o ar quente sobe. Vamos mostrar, com exemplos bem simples, como que isso aqui ocorre, o porquê ocorre, qual é a prova que isso realmente ocorre. Primeiro, você já viu alguém instalar um ar-condicionado, tá, no chão de uma casa? Não. Por quê? O ar-condicionado é colocado no alto, porque devido à densidade do ar frio, ele pesa mais do que o ar leve. Por isso, ele vai baixando, porque ele é mais denso. Então, ele tem um peso maior. Quando ele é aquecido, ele vai, então, subindo. É por isso que os balões, tá, sobem. Quando você faz aqueles balões, né, que a gente vê o ar quente dentro dele, a tendência é ele ir subindo. Porque o ar aquecido, ele é mais leve do que o ar frio. Então existe essa troca de ar. O ar quente sobe para a atmosfera, ele vai passar por um processo de resfriamento devido à baixa temperatura da atmosfera e ele vai descer, porque ele tem um peso maior, uma densidade maior, porque é um ar frio. Então existe esse processo. Ar frio desce, ar quente sobe. Tá? Nesse processo é que entra o nosso interesse no estudo. Nós já vimos que esse ar que sobe, desce, ele tem uma concentração de apenas 21% de ar. Um outro exemplo mais simples. Se você pegar uma garrafa PET de refrigerante
de 1 litro, tá? 1 litro. O que acontece? Aí você tampa a garrafa. Aqui dentro, você tem 1 litro de ar. 1 litro de ar. Desse 1 litro, gente, apenas 21% que está aqui dentro é oxigênio. Vocês estão entendendo? Porque a concentração de oxigênio no ar é apenas 21%. Agora nós vamos partir para a segunda parte. Agora, para vocês entenderem melhor sobre essa questão do ar atmosférico, sobre o peso do ar, né, a densidade, nós vamos prestar atenção nesses 2 desenhos aqui. Primeiro, aqui nós temos a coluna de ar, ou seja, aqui é a atmosfera, tá? Aqui é a atmosfera. Então o ar da atmosfera, como ele é mais denso e também o efeito gravidade da Terra, ele vai descer, ó. Ele vai descer. Aqui é uma cidade no nível do mar, tá? Nível do mar. Essa cidade. Aqui é o mar, tá? Então, para que haja uma concentração de oxigênio ou uma saturação de oxigênio na água aqui, é necessário essa pressão do ar sobre a superfície da água ou sobre a superfície do solo. Automaticamente vai pressionar a superfície da água. Agora, quando nós falamos que o nível mínimo para se criar peixe, camarão, o nível de saturação de oxigênio na água é em torno de 4 miligramas litros, tá? Nós estamos falando em relação às cidades que estão no nível do mar. Então, é 4 miligramas litros, suficiente para fazer a sua criação de peixe e camarão. De acordo com o sistema, você vai ter que aumentar a quantidade de oxigênio. Bioflox, simbiótico, sistema intensível, rescue, mas é outra parte que nós vamos ver ainda. Mas aqui, gente, é uma diluição natural. Então, no mínimo que você vai ter é de 4 miligramas litro, suficiente para poder fazer o seu cultivo, por causa da coluna de ar, ou seja, dessa pressão atmosférica, que é o ar frio pressionando aqui, porque ele vai descendo e ele, como ele tem peso, ele pressiona, tá? Aqui a superfície da água para ele fazer o processo de diluição de oxigênio. Nós vamos ver esse detalhe. Agora, um exemplo. Aqui nós temos a cidade São Paulo, vamos dizer, cidade A, é mais fácil. Ó, nós também temos uma coluna de ar. Aí nós temos a cidade B, nós temos outra coluna de ar. Nós temos a cidade C, outra coluna de ar. Qual é a diferença para cada cidade? Observe, é o tamanho, ó, da coluna de ar. Então, quanto mais alta a cidade for do nível do mar, menos coluna de ar tem, ou seja, menos pressão atmosférica tem sobre a superfície, ou seja, da Terra
e da água, no caso aqui do seu tanque de cultivo. Porque a pressão é menor, olha só, o tamanho da coluna é menor. Ó, olha só, o tamanho dessa coluna e olha o tamanho dessa coluna. Então, quanto maior for a coluna de ar, maior vai ser a diluição do oxigênio na água. Agora, por que isso acontece? É porque a água também, ela tem a sua resistência. Nós vamos ver sobre a água, mas ela tem uma resistência. Vocês já tentaram dar um tapa na água? Ou um soco? Pá! A sua mão, ela não afunda com facilidade. Você, quando dá aquela pancada, você já vê que a água, ela é mole. Você molha assim tranquilamente, você enfia a mão lá dentro. Mas quando você dá um soco, ela tem uma resistência. E isso acontece na água. Nós vamos ver esse detalhe já já. Então, é por isso que o ar, essa pequena coluna, não consegue diluir na mesma proporção do nível do mar. Por isso que você não pode basear o nível de saturação de oxigênio da sua cidade, a concentração do oxigênio da sua cidade em relação ao do seu amigo que está lá no norte, por exemplo. Você não pode. Por quê? Porque esse aqui tem uma coluna de ar maior do que esse daqui. Então você não pode. Você mora aqui, tantos mil metros acima do nível do mar. Então, esse nível de 4 miligramas litros não vai ser o mesmo para esse daqui. Vai ser muito maior. Vai ser muito maior. Porque essa coluna não vai conseguir diluir a mesma quantidade de oxigênio igual ela consegue no nível do mar. Aqui vai ser bem maior. Nesse exemplo aqui é duas montanhas. Uma alta, uma mais baixa e o nível do mar. Tá? Então aqui nós temos a atmosfera. Ó, essa pressão é menor do que essa e essa é menor do que essa. Até as plantas têm dificuldade. Você já viu no alto topo de uma montanha mais alta? Pode ver que lá não tem vegetação e não tem árvore. Por causa de quê? Porque não tem uma concentração de oxigênio suficiente para ela sobreviver. Já nas partes baixas é que existem as florestas. Tá? Na parte baixa das montanhas existe vegetação e existem as florestas, os pés das montanhas, vamos dizer assim. Por causa de quê? Porque existe uma concentração de oxigênio que é capaz de desenvolver a vida da planta. Então, a diferença, ó, é igualzinha aqui, a diferença de uma cidade para outra. Então, quando vai se calcular qual é a quantidade de oxigênio necessário para a cidade A, B ou C, nós temos que saber qual é a altitude. Outra, nós temos que saber qual é a temperatura. Nós temos que saber pH. Nós temos que saber também qual é a concentração de oxigênio. Por que eu falo sobre o pH, gente?
Porque a temperatura vai interferir diretamente no pH, tá? Mas para se fazer o cálculo, você precisa da altitude, temperatura e a concentração do oxigênio. Quando você pega o pH e a temperatura, você vai conseguir saber a concentração do oxigênio. Então, existe uma matemática para isso aqui. Então, você tem que entender que o padrão de oxigênio da sua cidade não pode ser comparado com o padrão necessário dos seus vizinhos aí de outras cidades. São completamente diferentes, a não ser que você more no mesmo nível, na mesma altitude. Tá certo? Então, essa aqui é a parte que nós falamos sobre a coluna de ar. Agora nós vamos aprender um pouquinho sobre a água. A importância e o seu papel e como funciona dentro do nosso cultivo. Como eu expliquei anteriormente, o ar atmosférico, tá? Ele faz pressão sobre a superfície do nosso planeta, seja no solo ou seja na água. No nosso caso, vai ser no nosso tanque de peixe, na nossa água. Eu também expliquei que a água cria uma resistência em relação ao ar. Então, a água, ela cria uma resistência, ela faz isso, tá? Para que o ar não penetre. Já o ar pressiona para penetrar e diluir o oxigênio na água. Então existem dois polos de resistência, um forçando e o outro se defendendo, resistindo a essa pressão. Para entendermos como funciona isso aqui, nós vamos entender como é a molécula da água. Aqui está a molécula da água. A molécula da água, gente, ela pressiona, ela força para todos os lados de forma igual. Tá? Assim funciona a molécula. Ela pressiona de todos os lados, de forma igual. Por isso que a gota de água, ela é redonda. Por quê? Porque existe uma pressão igual em todos os lados. Então faz com que a molécula fique arredondada. Está entendendo até aqui? Como que isso aqui vai agir em nosso tanque? São várias moléculas. A água, ela não é apenas uma molécula, é formada por várias, todas fazendo esse mesmo papel. Só que quando ela tem uma resistência do ar, eu disse que ela abre, vou fazer um desenho aqui embaixo, para todos os lados, ó. Agora, quando ela tem uma pressão do ar, ela se abre. Olha só, que coisa interessante. Ela não força para romper, mas ela se expande para criar uma resistência para o ar, a pressão atmosférica, não penetrar. Essa linha aqui, ó, que nós chamamos, essa resistência nós chamamos de tensão superficial. Tensão superficial. É aquela linha da superfície da água. Quando você olha a água assim, você vê a separação certinha do ar e da água. É o nível que nós falamos, né? Você olha uma lagoa, você vê aquela lâmina da água certinha. É porque as moléculas fazem isso por causa da pressão
atmosférica. Ao invés dela forçar e romper o ar, ela se expande, criando assim essa linha de resistência que nós chamamos tensão superficial. Então isso aqui é o que ocorre dentro do nosso tanque. O nosso tanque de peixe está aqui. Aqui está o nível da água. Ela não vai subir por causa da pressão atmosférica, mas ela vai criar uma resistência. Essa pressão do ar, ela tanto força assim, tá, para o fundo, como a pressão chega a uma certa profundidade, se ela igual aqui um tanque, por exemplo, um tanque elevado aí de 1,50 m. Quando ela chegar aqui no fundo, ela não tem como passar por causa do solo, o fundo do tanque. Então ela vai expandir, ela vai fazer isso aqui, ó, vai para o lado. Por isso que força as laterais dos tanques, e alguns deles não aguentam nem a pressão. Então chega até romper a tela, chega a quebrar, derrubar as colunas, por causa da pressão que há. Existe uma pressão na água e a água faz uma expansão. Por causa da pressão, está forçando ela assim para baixo, ela começa a sair para os lados, forçar para os lados. Por isso que existe o processo de pressão e expansão atmosférica na água. Agora, quando o nosso tanque está aqui, existe essa pressão atmosférica, nós sabemos que no ar nós temos 21% de oxigênio. Agora, nós vamos ter 21% de oxigênio dentro da água? Não, por causa da resistência, por causa da tensão superficial. Sabe qual é a concentração de oxigênio dentro de uma água? 1,2 a 1,5 no máximo. De forma natural, gente. Na água. Então, a pressão do ar vem com 21%. Mas na água é apenas 1,2 a 1,5%. Vocês estão entendendo? O ar não consegue penetrar e dissolver na mesma proporção a quantidade de oxigênio que ele tem. Porque a água é mais densa, ela dificulta essa oxigenação. Por causa dessa linha aqui, ó, a tensão superficial. Aí o que entra para mudar a história disso daqui? Ao contrário que muita gente pensa, os nossos sopradores não traz oxigênio para a água. Ele não coloca oxigênio na água. Ponha isso na sua cabeça. Soprador não é para colocar oxigênio na sua água. A função do soprador na água é movimentar a água. Porque a partir do momento que ele consegue, ele movimenta a água, ele quebra essa tensão superficial. Aí o ar entra e consegue diluir o oxigênio aqui dentro, porque a tensão superficial foi quebrada. Então o objetivo do soprador, ou do compressor, ou dos ventures, é movimentar a água para que o oxigênio, o ar, dilua o oxigênio na água em uma concentração maior. Aí, quando nós vamos medir para a gente saber como que está a situação real da quantidade, como que está o oxigênio do nosso tanque,
é onde nós partimos para o sistema de saturação, que é o vídeo que nós temos aí e que foi postado para vocês assistirem. Então, a função do soprador é exatamente fazer isso aqui. Agora, como que nós vamos definir o melhor tipo de aeração para o nosso sistema?